Ela cobriu o trabalho de babá da colega de quarto e se apaixonou pelo pai da menina, que acabou se tornando um milionário. Maia sentou-se no chão de seu pequeno apartamento, agulha entre os dedos, remendando um rasgo na alça de sua velha bolsa de lona. Ao redor dela, itens de mercearia, apenas um. Algumas coisas básicas estavam espalhadas pelo tapete. Ela contou o troco mais uma vez e colocou as moedas em um pote. Utilitários rotulados. O telefone vibrou. Era Brooke. Maia, eu não consigo respirar. Certo. Acho que preciso ir ao pronto-socorro. A voz de Hook falhou, rouca e trêmula. Mia sentou-se ereta, com o coração. Pular. Espera aí, o quê? Você está sozinho? Precisa de uma ambulância? Não, eu dou um jeito. Mas, por favor, você pode ir ao meu trabalho de babá? É só por algumas horas. O nome dela é Ava. O pai dela é intenso, mas Maia. Estou realmente desesperada. Maia nem hesitou. Me manda o endereço por mensagem. Estou no meu caminho. Ela pegou sua bolsa recém-costurada, vestiu um cardigã, prendeu o cabelo loiro em um coque e entrou no luz fraca do entardecer. A dor nas costas causada pelo turno do jantar ainda persistia, mas ela mal notava. A viagem pela cidade a levou a um bairro que ela só tinha visto em filmes. Portões elegantes, sebes esculpidas, casas com nomes em vez de números. Quando o táxi parou em frente à residência de Cana, Maia prendeu a respiração. Um enorme portão de ferro erguia-se diante dela, guardando uma mansão de pedra cinza e janelas imponentes. Era silencioso, imaculado, quase perfeito demais. Ela apertou o botão do interfone. Oi, eu sou Maia. Estou aqui pela Ava em nome da Brooke. Um zumbido atendeu. O portão abriu-se sem dizer uma palavra. Maia entrou, segurando a bolsa com força. Ela caminhou pela longa entrada, coração batendo forte, não de medo, mas do peso surreal de onde ela estava. Nunca em sua vida ela esteve diante algo tão grandioso. E, no entanto, em vez de admiração, ela sentiu algo completamente diferente. Pequeno, temporário, como um visitante no conto de fadas de outra pessoa. Na frente, porta, uma mulher de uniforme preto a abriu com precisão mecânica. Sigame. Lá dentro, o silêncio se instalou. Nenhuma música, nenhum riso, apenas polido. Mármore, lustres imponentes e o eco de seus próprios passos suaves. Pinturas brilhavam nas paredes. Tudo cheirava levemente a limão e algo estéril. Eles pararam em sala de duas portas inundada de luz dourada do entardecer, uma biblioteca, imponente e, ainda, no chão perto da janela estava sentada uma menina com cachos escuros. Ela estava curvada sobre um livro de colorir, suas mãozinhas segurando um giz de cera roxo. Em seu pescoço, um medalhão de prata brilhava. Ava, disse a mulher secamente. Isto é, Maia. Ela vai ficar com você por um tempo. Ava não olhou para cima. A mulher saiu sem dizer mais nada. Maia se aproximou lentamente, ajoelhando-se a alguns metros de distância. Oi, Ava. Eu sou Maia. Brooke é minha amiga. Ela não estava se sentindo bem hoje, então estou aqui. Espero que esteja tudo bem. Ava permaneceu em silêncio, com a coloração intensa e apressada. Maia sentou-se de pernas cruzadas. Cuidado para não me intrometer. Trouxe algumas histórias, aquelas que eu amava quando era seu. Idade. Ainda sem resposta. Maia olhou para a página. Ava havia desenhado uma figura imponente. Castelo, mas em cinza tempestuoso e roxo áspero. Sem sol, sem portas, sem alegria. Eu sei. Uma história sobre um castelo como aquele, Maia sussurrou. Era grande e frio. Não. Risos, sem canto. Apenas uma garota sozinha que havia esquecido como falar. Não. Porque ela não conseguia, mas porque seu coração estava quieto. O giz de cera parou. Mas um dia, alguém apareceu. Eles também não conversaram muito. Eles apenas sentaram ao lado. Ela, sem pedir sorrisos, apenas estando ali. E lentamente, seu coração começou a bater. Sussurrar novamente. Ava olhou para cima apenas por um momento.
Seus olhos, muito mais velhos do que 5, encontrou o de Mia e então desviou o olhar. Ela puxou seu medalhão delicadamente. Antes de Maya poderia dizer mais, uma voz cortou a sala como uma lâmina. Você realmente acha que histórias para dormir são um substituto para terapeutas treinados? Maya se virou rapidamente. Um homem estava parado na porta, alto, composto, vestido de azul marinho. Seu rosto era ilegível. Sua presença preenchia a sala. Com gravidade fria. Maya comecei. Eu estava apenas tentando fazer ela se sentir um pouco menos sozinha. Ele deu um passo à frente, com as mãos nos bolsos. Você está. Não é o primeiro a tentar, nem será o último. Mas Ava não responde à teatralidade. Maya se endireitou. Não era teatralidade. Foi gentileza. Seus olhos caíram para Ava. A garota estava observando Maya agora. Giz de cera ainda parado. Ele desviou o olhar. Mantenha segura. Nada mais importa. E ele virou-se e desapareceu no corredor. Maya exalou lentamente e sentou-se ao lado de Ava. A menina enfiou a mão na caixa de colorir e entregou o giz de cera roxo para Maya. Maya sorriu, seu coração silenciosamente se partindo e florescendo ao mesmo tempo. Maya retornou. No dia seguinte e no dia seguinte, Brooke a avisou que a família Caim fazia rodízio de babás e babás gostam das estações, mas Maya nunca perguntou por quê. Ela simplesmente apareceu na hora. Sorriu e sentou-se no tapete ao lado de Ava com um livro ou um artesanato tranquilo. Ela fez. Não forçar a conversa. Ela não perguntou a Ava sobre sua mãe, sua escola ou tristeza que pairava em seus olhos como uma sombra permanente. Ela só lia histórias. Às vezes com vozes bobas, e desenhavam animais desajeitados que faziam os lábios de Ava se contorcerem de diversão. O vínculo deles se formou. Não com declarações, mas com silêncios compartilhados. Quando Maya percebeu que Ava encarava para uma borboleta do lado de fora da janela, ela dobrou uma de papel de origami e colocou no livro de colorir de Ava. No dia seguinte, Ava fez mais 2 e os deixou na bolsa de Maya. Às vezes, ele jogava um jogo suave e inventado onde Maya fingia ser uma princesa terrivelmente deselegante que tropeçou nos próprios sapatos e se esqueceu todas as regras da realeza. Os ombros de Ava tremiam em risos silenciosos. E uma vez, apenas uma vez, ela riu alto. Um leve som vibrante que fez Maya congelar, seu coração, inchado por uma emoção terna demais para nomear. Sem que ela soubesse, Jackson Cain, frequentemente observado do corredor, nunca interferindo, nunca falando, apenas observando. Ele viu como Ava reagia a Maya de uma forma que não fazia há meses. Não desde o hospital, não desde o funeral, não desde que seu mundo se tornou um lugar de vozes sussurradas e muitas portas trancadas. Maya nunca notou o homem nas sombras. Sua atenção estava sempre em Ava. Ela amarrou os cadarços, limpou as mãos minúsculas e esperou pacientemente quando Ava precisava de minutos para responder a uma pergunta. Ela nunca parecia entediada, nunca parecia querer estar em outro lugar. Uma noite, depois que Ava adormeceu na poltrona com a cabeça no colo de Maya, Maya gentilmente a carregou para a cama com a ajuda da governanta. Ela permaneceu por um momento, observando a menina respirar pacificamente sob a luz noturna. Então se virou para sair. Passando pela biblioteca escura em seu caminho para fora, ela avistou de alguém lá dentro. Jackson estava sentado sozinho em uma poltrona de couro, com uma bebida intocada. Sua mão, enquanto em seu colo estava uma foto emoldurada de uma mulher de feições suaves e olhos calorosos, claramente a mãe de Ava. A expressão não era de lágrimas, mas de alguém que as continha há anos. Maya hesitou, sem saber se deveria sair em silêncio ou falar. Antes que ela pudesse decidir, ele olhou para cima. Você não precisa. Na ponta dos pés, disse ele, com a voz mais áspera do que o normal. Ela dorme profundamente quando ela se sente segura. Maya se aproximou, mas não muito. Ela é uma mulher maravilhosa. Garotinha. Ele assentiu lentamente, os olhos fixos na fotografia. Ela costumava
Riu o tempo todo. Ela tinha a alegria de sua mãe. Então ela parou. Havia silêncio. Então ele olhou diretamente para Maya. Você não parece intimidada por este lugar ou por mim. A maioria das pessoas é. Maya encontrou seu olhar sem pestanejar. Eu cresci em um lugar com portas trancadas e muitas regras. Orfanatos não são tão diferentes de mansões. Suas sobrancelhas. Levantou-se ligeiramente. E não, acrescentou ela, com a voz mais baixa. Eu não tenho medo de você. Por que não? Ele perguntou. Todos os outros veem um viúvo frio e quebrado agarrado ao seu passado. Maya estudou seu rosto por um longo momento e então falou simplesmente. Eu vejo um pai que está tentando, mesmo que ninguém mais lhe dê crédito por isso. Para um momento, ele não se moveu. Então, gentilmente, Jackson colocou a moldura da foto voltada para baixo. Na mesa lateral, como se estivesse deixando o passado descansar. Era uma coisa pequena que mal valia a pena. Percebendo. Maya abriu a geladeira uma tarde e a encontrou quase vazia. Sem leite, sem frutas, apenas um pote solitário de azeitonas e uma fatia de queijo caro que Ava jamais tocaria. Ava estava observando em silêncio de seu lugar habitual no tapete. Não há mais leite, ela disse, com a voz suave. Maya se agachou ao lado dela. Você quer um pouco para o seu cereal amanhã? Ava sentiu, apertando seu coelhinho de pelúcia com um pouco mais de força. Ok, Mia sorriu. Então a gente resolve isso. Ela rabiscou uma nota rápida em um bloco adesivo de sua bolsa, saiu para comprar mantimentos, voltou em 20 minutos e saiu furtivamente. A porta lateral. O mercado da esquina ficava a apenas 10 minutos de caminhada. Maya comprou meio galão de leite orgânico, uma caixinha de morangos e algumas barras de granola que Ava gostava. Ela não pensar duas vezes antes de usar o próprio dinheiro. Não se tratava de quem deveria pagar. Tratava-se de uma garotinha que precisava. Café da manhã. Quando ela voltou, a governanta já tinha visto o bilhete e parecia levemente irritada. Maya pediu desculpas e silenciosamente desempacotou as compras na geladeira. Ninguém agradeceu. Ninguém perguntou por quê. Isso. Noite. Depois de ler para Ava dormir e reunir suas coisas para sair, ela encontrou um pequeno envelope branco escondido debaixo da bolsa dela. Dentro estava o valor exato que ela havia gasto na loja lá embaixo. Até o último aroma e uma breve nota em caligrafia elegante. Isso é reembolso, mas eu lhe devo mais do que dinheiro. Obrigada. Sem nome, sem assinatura, mas ela sabia que era de Jackson. Oh! No dia seguinte, Maya chegou e encontrou Ava praticamente fervilhando de alegria. Papai disse que temos uma surpresa, ela disse. Sussurrou, puxando a mão de Maya ansiosamente. A surpresa estava na outra extremidade do casa, onde uma sala de estar antes desativada foi transformada quase da noite para o dia. As cadeiras empoeiradas e as cortinas esquecidas desapareceram. Em seu lugar, havia um castelo interno em miniatura, completo com torres, luzes cintilantes e almofadas macias em forma de nuvens. De um lado, havia um recanto de leitura com tapetes macios e cesta de livros de contos de fadas. Do outro, um canto de fantasias com pequenas tiaras e capas de veludo. Todo o espaço cheirava a lavanda e tinta nova. Maya piscou, incrédula. Que lugar é esse? Ava sorriu radiante. É o nosso castelo. Papai fez isso para nós. Mais tarde naquele dia, enquanto Maya ajudava Ava a vestir uma capa brilhante, ela se lembrou de uma conversa da semana anterior, quando ela compartilhou calmamente, durante uma xícara de chá, que Ava estava provocada em um encontro de brincadeiras por não ter uma mãe. Maya falou gentilmente, não como uma reclamação, mas como algo que ela desejava que Ava pudesse curar. Ela nunca esperou que algo acontecesse. Mas agora havia um espaço, um santuário que dizia a Ava que ela não estava perdendo nada, que a alegria ainda poderia ser construída, essa magia ainda poderia ser feita. Maya encontrou Jackson parada na porta, observando-os. Vocês fizeram isso? Ela perguntou, com admiração na voz. Ele assentiu uma vez.
Ela precisava de um mundo onde ela pudesse ser a heroína, não a garota. Com uma peça faltando, Maya engoliu em seco o nó que se formava em sua garganta. É linda! Ele olhou para Ava, girando em sua capa, suas risadas ecoando no sala com teto alto. Então ele disse quase baixo demais para ela ouvir. Ela só. Comecei a acreditar em histórias novamente por sua causa. Maya encontrou seu olhar. Para! Pela primeira vez, ela viu não apenas um empresário frio e cuidadoso, mas um homem que se lembrava de como amar e estava aprendendo. Como mostrar novamente. Começou com uma tosse, pequena, mas persistente. Ava parecia pálida durante a hora da história, com a cabeça apoiada pesadamente no ombro de Maya e suas palavras mais lentas do que o normal. Quando Maya a colocou na cama naquela noite, a menina estava queimando de febre. Maya contou à governanta, mas a mulher apenas deu de ombros. O senhor Caim prefere ligar o médico pela manhã. Ele não gosta de produtos vendidos no meio da noite. Maya ficou atordoada. Ela tem 6 anos. Ela está com febre de 39C. A governanta a franziu. Lábios. Você não é da família. É melhor não exagerar. Mas Maya fez isso. Ela trouxe um pano frio na testa de Ava, persuadiu-a a beber água, sentou-se ao lado dela. Durante a noite, ela cantarolava canções de ninar suavemente, da mesma forma que sua própria cuidadora. No orfanato costumava fazer quando não tinha ninguém. Ela esfregava as costas de Ava suavemente quando ela choramingava durante o sono e lia contos de fadas em um sussurro baixo, mesmo quando sua voz falhava de exaustão. Maya não percebeu o passar das horas. Ela só viu a criança, frágil e vulnerável, agarrada ao seu coelho e sussurrando por sua mãe em sonhos febris. O amanhecer estava apenas raiando quando Jackson os encontrou. Ele havia sido alertado pela equipe noturna, mas ninguém esperava o que ele viu. Maya se aninhou ao lado dele. Filha no chão, enrolada num cobertor, com a mão apoiada protetoramente na de Aa. Os olhos semicerrados. Rosto pálido pela falta de sono, mas sua postura era firme e calma. Ele não falar imediatamente, apenas os observou na luz dourada da manhã, sua filha respirando melhor, sua febre baixando. Sala cheia de um calor silencioso que ele não conhecia há anos. Maya se mexeu e olhou para cima. Ela está melhor, sussurrou. A febre baixou por volta das 4 horas. Ele assentiu. Obrigada. Ela se levantou lentamente, tentando juntar suas coisas. Eu sei que ficou além do meu horário. Eu simplesmente não podia deixá-la assim. Jackson caminhou até a janela, a luz do sol refletindo nas linhas de cansaço em seu rosto. Você fez o que ninguém mais neste casa teria servido. Maya fez uma pausa. Porque era a coisa certa. Ele virou-se para ela e gesticulou para que a seguisse. Venha comigo. Ela hesitou, mas obedeceu, seguindo-o pelos corredores silenciosos. Eles saíram para a varanda coberta dos fundos, onde a luz da manhã pintava o gramado com dourado suave. Uma brisa farfalhava sebes. Era tranquilo. Jackson se inclinou. No corrimão. Você me lembra da minha esposa. Maya piscou. Que inesperado. Ela era quieta como você. Extremamente gentil. Ela costumava dizer que as crianças não se lembram do que você compra para elas, apenas de como você as compra. Fez com que se sentissem seguros. Maya se juntou a ele no corrimão. Ela parece extraordinária. Ela estava perdendo-a. Ele exalou como se estivesse liberando anos que não havia permitido. Lamentar-se foi como perder o mapa da minha própria vida. Continuei trabalhando, construindo mais, ganhando mais, mas não conseguia consertar o que estava quebrado. Ele olhou para ela. Então fiquei com medo de que Ava crescesse conhecendo apenas babás e silêncio. Ela nunca sentiria o que o toque de uma mãe poderia ser. Maya engoliu em seco, seu peito apertado. Eu não sou a mãe dela. Não, ele concordou suavemente. Mas você deu a ela algo que eu não conseguia. Calor, risos, uma sensação de ser visto. Eles ficaram em silêncio por um momento, o vento puxando suavemente os cabelos de Maya. Então, lentamente, sua voz baixou.
Nunca imaginei que meu coração pudesse sentir nada mais. Ela se virou para ele. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Até esta noite, o mundo se acalmou ao redor deles. Nenhuma declaração, nenhuma paixão, apenas o profundo. A verdade crua de duas almas que se encontraram. Não através do romance, mas através da dor do amor perdido, e a beleza do amor redescoberta. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que Maya conhecera. A mansão, antes fria e imponente, havia se suavizado em algo mais próximo de casa. Ava prosperou sob o comando de Maya. Calor tranquilo e constante. Ela ria mais, dormia melhor, desenhava em cores brilhantes. Cores esperançosas. Um dia, colado na geladeira, havia um desenho a giz de cera, 3 bonecos de palito, um alto com cabelo castanho, uma menina pequena com cachos e uma mulher com um vestido amarelo. Acima deles, um sol brilhante e as palavras eu, papai e a sorta Maya no parque. Naquele domingo, eles foram ao parque exatamente como a foto dizia. Uma semana depois, Jackson se aproximou com um convite. Há um baile de caridade aqui neste sábado, disse ele, com a voz um pouco insegura. Você considerar vir? Não como acompanhante, mas como minha convidada. Maya hesitou. Eu não tenho qualquer coisa para vestir. Eu cuidei disso, ele disse gentilmente. Quando chegou o dia, um vestido azul marinho a aguardava em seu quarto. Simples, deslumbrante, completamente ela. Maya passou os dedos pelo tecido, prendendo a respiração. Fazia muito tempo que ninguém pensava que ela merecia algo lindo. Ela entrou no salão de baile naquela noite com uma graça silenciosa. Jackson permaneceu por perto, sua mão gentilmente em suas costas. Ele a apresentou como uma querida amiga, sua voz orgulhosa, não pedindo desculpas. Mas Maya conseguia sentir os olhares. Ela é a babá, não é? Sussurrou uma mulher por trás de um copo erguido. A órfã, certo? Outra. Disse com um sorriso irônico. Sério, é fofo. Ele acha que está salvando ela. Ela provavelmente acha que é a próxima senhora Caim. Maya manteve a compostura, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela se desculpava. Ela mesma. Ela encontrou o banheiro, trancou a porta e apoiou as palmas das mãos contra a pia. Seu reflexo a encarou de volta, frágil demais para aquela sala de diamantes. E sorrisos polidos. Ela queria ir embora, mas em vez disso enxugou os olhos. Respirou fundo e saiu em direção à sacada. O ar da noite estava fresco. Ela ficou parada nas sombras, com o coração ainda batendo no peito. Jackson a encontrou momentos depois. Aí está você, disse ele, então percebendo a tensão em seu rosto. O que aconteceu? Maya não se virou. Sabe de uma coisa? Ele ficou em silêncio por um instante. Então sua voz escureceu. Não suave, mas protetora. Eles não te conheço. E, francamente, não me importa o que eles pensam. Ela finalmente olhou para ele. Eles acham que eu não pertence aqui, disse ela, com a voz quase inalterada. Ele se aproximou. Maya, você é o lugar mais importante aqui hoje à noite porque, enquanto eles se importam com as aparências, você se importa com as pessoas. Você devolveu o sorriso à minha filha. Você me devolveu a alma. Ele fez uma pausa. Voz baixa, mas feroz. Deixe-o sussurrar. Eu te trouxe aqui porque você pertence conosco. Ela piscou, a ameaça de lágrimas subindo novamente, mas desta vez não de vergonha, de outra coisa. Inteiramente. Ele estendeu a mão. Dance comigo. E pela primeira vez isso. Noite. Ela não se sentia pequena. Maya estava na sala de estar onde a luz antes dançava nos lustres de cristal e pisos polidos. Agora estava escuro e frio, estéril como um tribunal. O falecido. O sol da tarde entrava pelas janelas altas, cortante e implacável. Sombras estendiam-se pelas paredes como juízes silenciosos. Ela estava sozinha no centro. Ninguém havia pronunciado a palavra ladrão, mas ela estava em toda parte, em seus rostos, nas lábios apertados da equipe,
na postura rígida da governanta sênior segurando um inventário impresso. Ela não roubou nada. Ela sabia disso, mas a verdade parecia importar menos do que suposições em uma casa onde a riqueza exigia perfeição e os estranhos nunca eram realmente confiáveis. Sua voz era calma, mas tremeu ligeiramente nas bordas. Eu nem sequer entrei no quarto com as joias da senhora Caim. Não tenho ideia do que era. Tomado. Silêncio. Ela se virou para as pessoas ao lado das quais havia trabalhado por semanas. A cozinheira que ela ajudou a carregar as compras. A empregada doméstica que lhe pediu conselhos sobre a leitura do filho. O mordomo, que uma vez sorriu quando amarrou os cadarços de Ava em um laço de coelho. Agora eles olhavam através dela, além dela, como se ela não eram mais reais. Seus olhos finalmente encontraram Jackson parado perto da lareira. Seu terno azul marinho lhe caía perfeitamente. Como sempre, mas seus ombros pareciam mais pesados do que o normal. Suas mãos estavam cerradas ao lado do corpo. Ele não se encontrou. Seu olhar. Jackson, disse ela suavemente, quase suplicante. Diga a eles. Diga a eles. Você sabe que eu não faria isso. Por um longo e doloroso momento, ele não disse nada. Mas Maya observou seu maxilar se contrair. Seus olhos se voltaram para ela, depois para Ava, depois para o chão. Seu peito subiu com uma respiração que ele não conseguia se libertar. Ela viu então. Não crueldade, nem mesmo descrença. Medo. Ele tinha medo de estar errado, de ser feito de bobo na frente de sua equipe, o que significava confiar em alguém que veio do nada. E isso era pior do que raiva. Era traição envolta em covardia. O silêncio a pressionou como uma onda. Ela piscou, tentando respirar, tentando se manter em pé. Entendo, ela sussurrou, com a voz embargada. Com os dedos trêmulos, ela enfiou a mão no bolso do casaco e tirou o pequeno relógio que Ava lhe dera. Aliança de unicórnio de plástico com glitter já desgastado nas bordas. Tinha sido presente de uma criança para outra, mesmo que tivessem anos de diferença de idade, símbolo de pertencimento. Ela o desamarrotou lentamente e o colocou na mesa ao lado. Ela como uma memória sagrada demais para ser levada para o exílio. Sinto muito, disse ela. Voz mais firme agora. Não porque eu fiz algo errado, mas porque eu acreditava que tinha encontrado um lar ali. E com isso, ela se virou e caminhou em direção à porta. Seus passos eram lentos, deliberados, dignos de um jeito que só alguém completamente destruído poderia ser. O silêncio se rompeu quando ela ouviu um grito agudo atrás dela. Maya! Minúscula! Passos trovejaram em sua direção. Ela mal teve tempo de se virar antes que Ava se jogasse em seus braços, soluçando. Incontrolavelmente. Você não pode ir. Você não pode ir. A menina chorava, seus braços agarrando-se ao pescoço de Mia. Você não pegou nada. Você é a pessoa mais legal do mundo. Maya se ajoelhou, abraçando ela com força. Suas lágrimas encharcaram os cachos de Ava e, por um momento, o mundo se encolheu ao calor de uma criança que sabia a verdade quando os adultos falharam. Eu sei que você acredita em mim, querida, ela sussurrou. E é isso que importa. Atrás deles, passos ecoaram novamente. Jackson tinha entrado completamente na sala agora. Ele parou a alguns metros de distância, com o rosto pálido. Suas mãos tremiam levemente. Ava se virou para ele, com raiva e desgosto irradiando de cada centímetro dela. Por que você não? Diga alguma coisa, papai? Ela gritou. Por que você está aí parado? Ela é a nossa Maya. Seus lábios se separaram e, por um instante, apenas Maya pensou que ele finalmente poderia falar. Mas então ele olhou para baixo. Ele desviou o olhar e não disse nada. O rosto de amassado. Por que você não luta por ela? A mão de Jackson se fechou em um branco. Punho cerrado ao seu lado. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, mas ainda não. Palavras vieram. Maya beijou a testa de Ava. Seja forte. Continue sorrindo e sempre acredite no seu coração, não importa o que digam. Então, como se estivesse puxando sua alma para fora do corpo,
ela gentilmente soltou os braços de Ava de seu pescoço. A garota desabou no chão. Chão em soluços enquanto Maya se levantava e ia embora. Com as costas retas, o rosto molhado. Suas mãos se fecharam firmemente em torno do nada. A equipe observava em silêncio. Ninguém se moveu. Na soleira, Maya fez uma pausa. Ela virou a cabeça ligeiramente, apenas o suficiente para olhar para Jackson. Ele não se moveu, mas seus olhos estavam sobre ela agora, estavam cheios de culpa, dor, arrependimento. Mas era tarde demais. Ela sentiu uma vez, uma despedida, não de amargura, mas de clareza. Então ela abriu a porta e saiu para a noite. Lá fora o frio. O ar a atingiu como a verdade. Era forte, cortante, mas limpo. Ela envolveu seu casaco, apertando-se mais em torno de si e desceu os grandes degraus, um por um, a pedra ecoando sob seus calcanhares. Ela já havia. Ousou acreditar que o amor poderia construir pontes entre classes, sofrimento e dor. Mas agora ela sabia que o amor sem coragem é apenas silêncio. O silêncio nunca protegia qualquer um. Um mês se passou desde que Maya saiu da casa de Jackson Cain. Vida. Nesse tempo a mansão havia retornado ao seu antigo silêncio, mas não parecia mais elegante. Parecia abandonado, como um grande palco depois do... Os atores tinham ido para casa. O riso de Ava, que antes ecoava pelos corredores, desapareceu em sussurros. Ela ainda sorria, ainda tocava, mas uma parte dela tinha silenciosamente fechado. Jackson notou. Ele notou cada vez que ela se sentava calmamente ao lado. A sala de jogos do castelo, agora acumulando poeira. Toda vez que ela olhava para seus desenhos, os guardava. Cada vez que ela sussurrou, Senhorita Maya, em seu sono, ele percebeu também que não conseguia. Não consegue mais olhar para o próprio reflexo sem ver o homem que deixou a bondade sair pela porta. No último mês, Jackson se dedicou ao trabalho, às reuniões, aos prazos e aos planos de expansão. O império cresceu, mas sua alma encolheu. Porque nada disso trouxe Maya de volta. E tarde da noite, na quietude do seu escritório, a culpa se insinuou como uma maré. Eu não a protegi. Deixei que duvidassem dela. Eu duvidei dela. Eventualmente, a culpa tornou-se insuportável. Ele contratou um investigador particular, não para encontrar Maya, mas para encontrar a verdade. Chegou em uma pasta de papel pardo simples. O que faltava? O colar havia sido penhorado em uma cidade próxima sob uma identidade falsa. A culpada era uma ex-governanta, Grace. Quando confrontada, ela confessou tudo. Seu motivo, ciúme, rancor, uma amargura. Crença de que Maya estava esquecendo seu lugar. Jackson olhou para a pasta por um longo tempo. Ele não falou. Ele não gritar. Ele simplesmente fechou e colocou-o delicadamente sobre a mesa como uma lápide para o momento em que ele falhou com alguém que amava. Ele não desceu as escadas por horas. Isso. Noite em que ele se sentou na cama de Ava depois de colocá-la para dormir. Ela estava mais velha agora, ainda pequena, ainda doce, mas mais cautelosa. Ela olhou para ele. Você pensa nela também, não é? Jackson piscou. Sim, eu gosto. Ava brincou com a bainha de seu cobertor. Ela não pegou, papai. Eu sabia disso naquela hora. Eu sei, Jackson sussurrou. Ele estendeu a mão para ela. Eu deveria ter dito algo naquele dia. Eu deveria ter. Ficou ao lado dela. Ava não disse nada a princípio, depois calmamente. Acho que ela iria. Teria perdoado você se você tivesse contado a verdade a ela. Jackson desviou o olhar. Ela merecia. Melhor que o meu silêncio. Deixei o medo falar por mim. Deixei meu orgulho me manter paralisado. Ele se levantou e deu um beijo gentil na testa de Ava. Se eu a vir novamente, ele disse suavemente, não hesitarei. Direi tudo o que deveria ter dito. E eu lutarei por ela, por você, pela vida que quase perdemos. Na manhã seguinte, enquanto lia o jornal, uma pequena manchete escondida no canto do holofote da comunidade o fez parar de respirar.
Antes uma criança sem lar, agora uma professora de esperança. Maia lê e abre gratuitamente. Escola para crianças carentes. Lá estava ela na foto, de pé, diante de um modesto prédio de tijolos cercado por crianças. Seu cabelo loiro preso para trás, seu vestido simples, mas sua. Olhos, os mesmos olhos firmes e luminosos pelos quais ele se apaixonou, mostrados com propósito. O artigo contava a história de uma menina que cresceu esquecida, mas se recusava a deixar que outras crianças sentissem o mesmo. De dedos manchados de giz, de materiais de arte gratuitos, de lanches para dormir que ela havia assado. Ela mesma, de como ela fazia cada criança sentir que era importante. Jackson leu 3 vezes. Então ele se levantou, foi até o quarto de Ava e estendeu o papel. Ela engasgou. É ela. Sim, disse ele. É hora de trazê-la para casa. E desta vez ele não deixaria o silêncio. Falar. Ele falaria com o coração. O sol da manhã se derramava suavemente através as janelas da sala de aula, pintando a sala em tons de mel e dourado. Maia, como sempre, movia-se entre as pequenas mesas de madeira com alegria silenciosa, consertando um objeto deformado. Carta, desembaraçar uma pulseira da amizade, encorajar uma criança tímida a colorir fora das linhas. Foi uma manhã normal até que a porta rangeu ao abrir. Ela mal olhou para cima, provavelmente uma falecido pai ou voluntário, mas então ela congelou no meio da frase, sua voz falhando. Na garganta. Parada ali na porta, estava Ava sozinha. A menina usava um vestido de verão amarelo brilhante, seus cachos presos com uma fita rosa e em suas pequenas mãos ela segurava algo embrulhado em tecido. O agarrou com força. Ela não disse uma palavra, apenas sorriu e caminhou lenta e deliberadamente em direção a Maia. Maia se levantou, com as mãos trêmulas. Ava! A sala de aula ficou em silêncio. As crianças sentiram que algo estava acontecendo. Algo grande. Os lápis de cera pararam de se mover. As conversas pararam no meio de um sussurro. Ava alcançou Maia e a abraçou pela cintura. Senti sua falta, disse ela. Suavemente. Tanto. Antes que Maia pudesse responder, outra sombra apareceu no porta. Jackson. Ele entrou na sala com uma resolução silenciosa. Sem terno, sem armadura. Só ele, camisa simples, mangas arregaçadas, olhos fixos em Maia como. Ela era a única coisa que o ancorava à terra. A respiração de Maia engatou. Por um momento, ela não conseguia se mover, não conseguia piscar. Jackson fez uma pausa ao entrar. Completamente. Os olhos de todas as crianças estavam nele agora. A turma inteira prendeu a respiração. Ele começou a caminhar lentamente entre as fileiras de pequenas carteiras e planilhas manchadas de giz de cera. Até que ele a alcançou. Então, silenciosamente, ele se ajoelhou. Bem ali no tapete da sala de aula. Cercado por quadros de soletração, sapatos gastos e inocência. Suspiros ecoaram pela sala. Um garotinho. Sussurrou: ele vai se casar com ela? Uma garota gritou. Alguém bateu palmas prematuramente. Jackson sorriu apenas levemente, então desembrulhou o item das mãos de Ava, um pequeno objeto de madeira esculpido à mão. Anel, imperfeito e belo. As palavras, sua família, gravadas de forma irregular, ao longo do grão. Eu não tenho diamantes, disse Jackson, com a voz rouca. Eu não tenho um discurso perfeito, só esse anel que Ava fez, porque ela queria que ele dissesse o que nós sentir. Ele olhou para Maia, os olhos brilhando com tudo o que ele nunca havia dito antes. Uma vez você me disse que não preciso de grandeza, apenas verdade. Eu falhei com você quando mais importava. Deixei o medo e o orgulho fala mais alto que o amor. E por isso me arrependerei todos os dias que respirar. Ele estendeu a mão para ela, a voz mais firme agora. Mas hoje eu vim com a única coisa que me resta. Meu coração e uma promessa. Maia, você volta para casa? Não apenas para uma casa, para nós. Para esta família que nunca me senti completo sem você. A sala ficou em silêncio, então uma palma, depois outra, e, de repente, a sala de aula explodiu.
As crianças pularam de pé, comemorando, batendo palmas, dançando com inocência. Celebração! Maia ficou parada, com as mãos cobrindo a boca enquanto as lágrimas escorriam livremente. Ela olhou para Ava, com os olhos arregalados de esperança, depois para Jackson, ajoelhado, não perfeitamente, mas com humildade. Ela sentiu, a voz quase um sussurro através da tempestade em seu peito. Sim. Jackson exalou como se não tivesse respirado. Em 1 ano. Ava gritou de alegria e envolveu os 2 braços em volta da cintura de Maia, abraçando-os juntos. Mia deslizou o anel de madeira em seu dedo, tremendo com o peso dele, de tudo o que significava. Se instalou em sua pele. E naquela pequena sala de aula cheia do cheiro de giz e cola, o amor retornou. Não vestido de seda, não iluminada por lustres, mas carregada por pequenas mãos esculpidas em madeira, sussurrada por uma criança que uma vez parou de acreditar em magia até Maia. Chegou. E agora Maia estava em casa. Obrigada por se juntar a nós nesta jornada emocional de amor, perda e redenção. A história de Maia é um lembrete de que a verdadeira bondade nunca desaparece, que os corações podem curar e que a família não se resume apenas a sangue, mas sobre as pessoas que escolhem ficar, acreditar e amar você incondicionalmente. Se esta história tocou você, coração, te fez sorrir ou te fez chorar, convidamos você a fazer parte da nossa comunidade em crescimento. Inscreva-se no Entre Histórias para contos emocionais mais poderosos que curam a alma e aquecem o coração. Compartilhamos histórias que importa, histórias que nos lembram a todos o que significa ser humano. Até a próxima. Cuide-se e nunca pare de acreditar em segundas chances.